Tô chegando com mais um Só Prosa Boa. Vocês assistiram o episódio da doutora Larissa. Foi top demais, inclusive com resultados legais. Um beijo, doutora Larissa, e toda a equipe aí do Instituto Metamorfose. O meu convidado agora, às 8h30 da noite, vai falar sobre, acho que estética também, né? Porque o trabalho dele também é estética. Rodrigo Carvalho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa ter um esclarecimento um pouco acerca dessa profissão, né? E eu estou disponível aí para responder dúvidas, explicar um pouco da trajetória. E é isso. Me conta um pouco sobre como que você começou, né? Vamos primeiro, quem é você? Meu nome é Rodrigo, né? Tenho 28 anos, sou filho da Cidélia Carvalho. Fui criado também com a minha avó, meu padrinho, que hoje eu considero como meu avô. Casado, tenho com a minha esposa, a Karine. Tenho 2 filhos, o Estevão, né, meu primogênito, e a Rebeca, vai fazer 1 ano agora. E estou aí trabalhando nessa área da pintura. Comecei a trabalhar com a pintura já tem exatos 11 anos. Estudo. Você era bem novinho. Bem novinho. Só que assim, eu entrei nessa área foi com o meu padrasto, na verdade, né? Ele fez uma pintura lá em casa. E aí, como eu trabalhava com meu primo no mercado, aí trabalhava na parte da manhã, na parte da tarde, na verdade, estudava, e aí depois eu fazia uns bicos com ele lá. E não trabalhava na área da pintura da construção civil mesmo, mas na questão da SMT na época. E aí fizemos uma reforma lá em casa, e aí foi passando o tempo, entrei no Exército, que eu fui militar no Exército, né, por 8 anos lá. Muito tempo. E aí lá no Exército eu comecei a mexer com pegar para valer mesmo, né? Então assim, eu me aprofundei muito lá, só que assim, o Exército é o seguinte, você pode entrar lá, se você quiser seguir nessa área, você segue, senão a galera não capricha tanto assim. E aí eu entrei mais nessa área para pesquisar mesmo, entender, porque é uma profissão promissora, apesar dos apesares, ela é uma profissão promissora. E aí depois que eu saí do Exército, vai fazer 3 anos agora, né, que eu saí em 2024, no início de 2024, né, vai fazer 3 anos aí que eu estou trabalhando para mim mesmo. Como é que foi essa migração da área? Como é que tá isso? Então, essa migração foi bem complicada teoricamente, né? Porque você sai do Exército e aí você sai com uma rotina diferente, você sai com estabilidade, você sai daquela estabilidade e você começa a viver a adrenalina de você sair dessa questão do CLT, entre aspas, né? Então, assim, para mim foi um pouco complicado, mas graças a Deus, eu estava até escutando aqui o podcast passado, né? E você falou uma coisa que é verdade. A gente tem uma base hoje que ela é muito importante, que chama família. Então, se a gente tiver essa base para sustentar a gente, sou muito grato à minha esposa. Minha esposa é aquela que me ajuda muito mesmo, me dá apoio. Se não fosse ela, não, essa migração talvez ela nem teria acontecido, né? Mas aí migrei. Primeiro comecei a trabalhar para os outros, né? Como um bom pintor começa trabalhando para os outros. Só que aí vem as nuances, né, da profissão, a questão da valorização, a questão também que a gente tem muito hoje, a rixa entre os pintores, que existe os pintores, aí o pessoal começa talvez a falar mal de você, e aí talvez começa já meio que uma perseguiçãozinha e tudo mais. Para atrapalhar. Eu não sei. Não podia ser assim, né? Para te falar a verdade, eu nem sei porquê, Guilherme. Porque você vai ver em todas as outras áreas aí, você vê que existe até uma parceria. Muitos se ajudam, né? Muitos se ajudam. Nessa área da pintura, não. Na área da pintura, não. Inclusive, eu fui num evento aqui que teve aqui em Jataí, que as lojas de tinta, elas costumam promover isso, né? E aí você vê os palestrantes falando que eles vão em outra cidade, assim, o povo até jurado de morte. O povo não gosta. Então, tipo assim, e aí você vê isso em todos os lugares. E a minha proposta é justamente essa, Guilherme, é parar de ser mais do mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mais do mesmo. E a minha proposta, no mais, é isso aí. Me explica, então, você criou, na verdade, uma empresa, é isso? Isso. Eu criei uma empresa. Trabalhava para os outros, né? E aí, eu sou um cara muito curioso, né? Então, o meu intuito, trabalhando como pintor, é ter uma empresa. Então, eu me posiciono como empresa, eu respondo como empresa. Se eu tenho alguém trabalhando comigo, eu pretendo também responder isso como empresa. E eu sempre procuro saber como que funciona isso. Então, eu saí...
obrigado, né, por conta dessas rixinhas que existem, saí meio pra cima assim, e aí abri meu CNPJ, o MEI, né, criei minha logomarca, eu mesmo criei, que eu fiz um curso de design gráfico há um tempo, fiz Photoshop também. O empreendedor tem que fazer tudo, né? Nossa, você tá doido. Fiz a minha logo, fiz o uniforme, porque, igual eu tô te falando, a gente vai se posicionar como empresa, eu quero abranger tudo isso. Então, fiz meus uniformes, meus orçamentos são todos em PDFs, gero nota fiscal. Então, assim, Tudo padronizado. Tudo padronizado. Então, coisa que você não via. assim, aqui em Jataí eu pesquisei muito. Antes, você quis fazer diferente mesmo. Isso, eu pesquisei muito. Aqui em Jataí a gente tem grandes referências, né? Eu mesmo, eu tô te falando, eu quero ser diferente. Eu não tenho essa comigo, não. Eu tenho muitos pintores aqui em Jataí que eu me espelho. Caras profissionais mesmo que mostram. Então, assim, eu me espelho muito. Então, pesquisei muito. E aí eu quis entrar mesmo nessa área como empresa. Então, eu respondo como empresa. Um dos meus diferenciais é justamente o pós-entrega, né? Então, se eu entrego um serviço, é aquele feedback que tem aí, como é que está o serviço? Se o cliente ligar para mim, Rodrigo, você fez isso aqui para mim e aconteceu isso, eu vou lá, verifico o que aconteceu e se precisar eu ir lá fazer, eu vou lá e faço. Eu arco com compromisso de fazer isso. Então, porque hoje em dia é fácil você querer ser uma empresa, mas muitas vezes a gente não quer a responsabilidade de ser uma, né? Mas eu estou aqui para arcar com tudo isso aí. Gente, e outra coisa, na profissão de vocês, a gente tem muita gente que deixa a desejar porque vai fazer uma pintura, danifica o piso. Tem isso também, né? Você é muito detalhista? Tem isso também, Guilherme. Só que aí, isso tem suas nuances. Por quê? É o que eu estou te falando. Na área da pintura, parece que tem muita gente que quer ditar uma regra na rede social, ou os mais antigos, eu vejo que os mais antigos às vezes têm a mente fechada para isso, e eles não querem sair daquela bolha, não. Então, o que acontece? Eu sou o cara que estou tentando trazer o mais profissionalismo possível dentro dessa área que eu estou atuando. Então, eu tento ser o mais profissional possível. Cuidado com o piso, cuidado com os móveis, cuidado com o porcelanato. Se tiver móveis planejados, tudo isso entra dentro do orçamento. Você envelopa tudo. Veda tudo, envelopa tudo, o mais pequeno que seja. Porque eu tenho comigo o seguinte, Guilherme, eu faço o serviço, por exemplo, se eu for fazer o serviço para você, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. Né? Então, eu penso assim, se essa casa fosse minha, se essa empresa fosse minha, se esse prejuízo que acontecesse fosse meu, o porcelanato do cliente está lá, se acontecer isso aqui, eu ia gostar, entendeu? Então, é um cuidado que eu queria para mim. Se eu fosse fazer, é um cuidado que eu queria para mim. Então, eu sempre tento trabalhar dessa forma, né? Olhando, visualizando o bem, o patrimônio do cliente como se fosse meu. Então, vedo tudo, justamente por conta disso, porque tem aquela bendita ditado popular, né? Os inocentes pagam pelos pecadores. Eu vejo muito isso, né, na nossa área. Muitas pessoas que agem e se dizem profissionais, porém, né, elas não são profissionais, e quem fica queimado nessa questão e desvalorizado somos nós. Né? Me fala sobre o que dá mais trabalho, a reforma ou a obra nova? A reforma, com certeza a reforma. Porque tem móvel, tudo. A reforma, Guilherme, porque o que acontece? A reforma, você nunca vai saber o que você vai encontrar nela. Você começa a descascar uma parede, às vezes você tem que arrancar o reboco. Justamente. E aí entra um dos problemas que a gente tem, às vezes, até com o cliente. Porque você vai lá e passa um preço para o cliente, olha, para fazer é tanto. Mas quando você começa a mexer, aí o trem desanda. Aí um pedaço que era pequeno para descascar virou a parede inteira. Um lugar que às vezes o reboco parece que estava bom, você descasca o reboco, está esfarelando. Então, assim, a reforma com certeza ela é a mais difícil do que a obra nova. Porque a obra nova você chega, tá tudo bonitinho. Não tem móvel? Não tem móvel, não tem nada. Você chega lá, faz o serviço bem feito, rápido. Então, assim, agora a reforma não. Tanto nessa questão de você não saber como que está o imóvel do cliente, né, por tempo, infiltração e outras patologias que vão existir, como às vezes você trabalhar com o cliente lá dentro da casa, né? Então, com o móvel dele lá, as coisas dele lá, a bagunça. Hoje em dia o cliente ele vai pensar numa reforma e já pensa na bagunça, né? Então, às vezes tem gente que até adia fazer uma reforma por conta da bagunça, né? Então, assim, com certeza a reforma ela dá muito mais trabalho do que a obra nova. Tem história emocionante, história engraçada nessa profissão? Você lembra de alguma? Ah, tem história.
não tão emocionante, né? Mas engraçado a gente tem sempre, né? Histórias engraçadas. Mas, como eu trabalhei muito tempo no quartel, as histórias que eu lembro, assim, são mais lá dentro, né? Porque agora que eu comecei... pular, Mas então você não teve perrengue ainda? Perrengue, falar perrengue assim, não. Eu sou um cara muito... Minha esposa até dana comigo, porque às vezes eu quero agir assim até com ela. Ela fala assim, não, calma aí, né? Assim, não. Eu sou um cara muito organizado, então, com as minhas coisas. Mas o exército te ajudou nisso? Ajudou demais. Disciplina. Então, assim, eu sou um cara muito organizado com as minhas coisas, sabe? Eu não gosto de ser pego de surpresa. Então, por isso que eu falei para você, quando eu estou formando meu orçamento, eu penso, tanto eu vou passar um orçamento para o cliente, eu não passo. Me pediu agora, eu passo agora, eu não passo. Eu sento lá em casa, eu calculo, talvez eu demore até um dia para entregar o orçamento para o cliente, justamente para me prevenir de alguns problemas, né? Então, assim... E também você não é pego de surpresa, o cliente não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. Então, assim, agora história engraçada, a gente tem história engraçada dentro do exército, vai na conta, a gente vai... Os caras vão para obra e talvez sobe em cima do telhado para esconder, para não trabalhar. Tem de tudo lá dentro do quartel, é uma maravilha. E como é que faz para fazer orçamento com o senhor? Então, para fazer orçamento comigo, Guilherme, você pode entrar nas minhas redes sociais, né? As redes sociais estão abertas aí, underline Toque Final Pinturas, né? Agendar. Como é que você decidiu esse nome, Toque Final Pinturas? Então, o que acontece, cara? Acabamento é um problema. Acabamento. Não é? Acabamento, o povo fala assim, o fulano é pintor de acabamento ou não? Por que tem isso? Justamente. O que acontece? Isso aí, eu até tive uma discussão agora, recentemente, com um amigo meu, porque ele veio falar para mim que o serviço do pedreiro, ele não interfere na minha pintura. Ele fala assim, se o pedreiro vir cá e fazer um serviço, ele não vai interferir na sua pintura. Eu acho que interfere. Justamente. Só que o que acontece? A pintura, ela tem várias camadas, né? Então, exemplo, você pode fazer uma pintura rústica, ou seja, você vai pintar um ponto comercial, ali vai ser um lava-jato, estética, seja o que for. Ela não é uma pintura que você, vamos se dizer, precisa de tanto cuidado, entre aspas, né? Porque é uma pintura mais rústica, talvez ela vai se desgastar mais e etc. Então, assim, tem essa questão das nuances da pintura de acabamento. Então, quando a gente fala de pintura de acabamento, nem sempre depende só da gente, né? Então, nem sempre depende só do pintor. Muitas vezes também depende do pedreiro, depende, às vezes, do eletricista, do gesseiro, né? Então, assim, inúmeras vezes já cheguei a pegar... Eu achei engraçado, uma coisa assim... Termina o reboco, você corrige na pintura, o trem tá assim. Corrige na massa. Na massa. Corrige na massa. Isso não existe, Guilherme. Massa corrida, ela não foi feita para corrigir, tirar esquadro, não. Então, assim, e aí o que pega é isso aí. Por quê? Porque muitas vezes o profissional que fica responsável por aquele acabamento mal feito. E nem sempre, né, a culpa é nossa. Então, assim, a questão do profissional de acabamento, eu vejo muito sobre isso. Então, assim, eu vejo muito que hoje em dia a galera, ela contrata, talvez qualquer um, pensando que lá no final, quando o pintor for entrar para fazer o serviço, ele vai fazer milagre. E ele não faz milagre, né? Não tem como a gente fazer milagre com um serviço que, se começou errado, ele vai acabar errado, né? A gente pode, talvez, ali fazer a nossa parte, fazer da melhor forma possível, mas se não tiver ali bem... todo mundo fizer o dever de casa, né? Não tem como essa questão dar certo. Eu peguei o seu Instagram e vi lá, pintura profissional, a gente falou, gesso. O que você faz? Gesso é o drywall, né? Que é o rebaixo de gesso, sangue, isso. Eu sei fazer. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Eu mesmo tenho, vai fazer 2 anos que eu faço agora, né? Gesso. Demora muito. Não tô expert, né? Mas por que eu comecei a mexer com gesso? Justamente por conta do acabamento. Porque eu vou te dar um exemplo. Você vai e contrata um profissional. Eu não tô aqui, quero deixar claro que eu não tô aqui para julgar profissional nenhum, certo? Mas isso são coisas que eu já passei, né? Então você contrata um profissional para vir cá e fazer um rebarro de gesso aqui, fazer uma sanca. Você olhando, Guilherme, tá perfeito, cara. Você que não entende, você vai olhar ali e fala assim, nossa, o trem ficou bom. Só que chega na etapa do pintor. Muitas vezes o pintor ele vai trabalhar o dobro para poder entregar um acabamento que você pensou. Nossa, você até imaginou aquela sangue, aquele acabamento, aquela iluminação, aquela coisa bonita. Só que aí o pintor ele tem que se desdobrar.
Ele tem que dar um jeito de passar uma lixa, corrigir o buraco das gretas, o lugarzinho que o cara não encheu de massa, o desnível que muitas vezes deixou entre uma placa e outra. E aí o que eu fiz? Eu escolhi começar a trabalhar com gesso justamente para eu me prevenir desse tipo de acabamento. Porque então, você entende, né? Porque aí eu faço o acabamento bem feito, eu dou garantia do meu serviço para o cliente. Porque muitas vezes já aconteceu isso, Guilherme. Finalizei a pintura do teto. O cliente olha e fala assim, pois é, mas e aquela ondulação ali? Aí, Guilherme, o cliente não quer saber quem que é o errado. Só que o que é interessante? Ninguém confere o serviço do gesseiro. Mas do pintor confere. Mas do pintor ele vai conferir. Ninguém confere o serviço do pedreiro. Mas do pintor ele vai lá conferir. Você entendeu? Então, assim, chega a ser engraçado, mas assim, é coisa de louco. Por quê? Porque é justamente o último, é o acabamento. Então, assim, eu entrei nessa questão do gesso, assim, justamente mais para me prevenir. Eu não sou o cara de falar assim, nossa, eu vou virar gesseiro. Não, eu trabalho com gesso. Caso o cliente tenha interesse de fazer o gesso comigo, eu trabalho, né? Vou fazer uma pintura, a gente vai fazer uma pintura aqui no estúdio. Não, eu faço a rebaixa, eu ofereço o serviço do gesso também junto, né? Justamente para me prevenir nisso. Efeito decorativo. Efeito decorativo. Esse sai muito, né? Sai muito, mas a questão é muita mão de obra, né? Mão de obra, às vezes, o cliente ele não aceita pagar. Mas o efeito decorativo é o quê? É o cimento queimado, o arenito. Hoje em dia tem muito efeito mármore, a galera faz efeito mármore. Eu ainda não entrei nessa área porque a região não me permite. Então, eu acredito que se eu fizer um curso de efeito mármore para poder fazer essa aplicação, a região não permite porque o custo é muito alto, né? Tanto de material quanto de mão de obra, né? Eu, inclusive, né, vou até deixar aqui, eu estou trazendo um novo efeito aqui para a cidade, ainda a galera não conhece, mas ele chama papel picado líquido, né? Então, ele é um efeito que se assemelha com o arenito, porém, ele a textura dele é um pouco diferente, ela é mais macia, não parece aquela coisa tão rústica, né? Então, tem esse efeito decorativo também. Os que eu mais trabalho são esses, né? O cimento queimado e o pedras naturais, no caso, o arenito, né? Eu tava vendo, e que cada caso é um caso mesmo, né? Pelo que você fala. Sim. Cada não caso dá para ser, tipo assim, uma fórmula. Por isso você fala que analisa e pensa muito em relação ao orçamento. Porque, por exemplo, tem serviço que vai dar realmente mais trabalho. Sim. Cada caso é um caso, tanto é que a questão do orçamento hoje em dia ela é muito complicada, né? Porque tem muito profissional que às vezes ele vai olhar para uma situação e querer ganhar em cima daquilo, sendo que talvez o serviço ele é rápido, ele é desenvolto. Então, assim, é até engraçado que eu estava até conversando com uma amiga minha aqui. Ela veio falar para mim assim, agora você vai ficar famoso, que não sei o que, você vai parar de atender os mais pobres. Eu falei, não, cara, cada caso é um caso. A minha mão de obra ela não vai mudar porque a demanda tá grande, isso não existe comigo. É interessante também frisar, eu não sei se você me acompanha lá agora, né, no Instagram, eu trabalho com aqueles propósitos, missão, visão, valores, justamente porque eu entendi, Guilherme, que Deus ele tem um propósito comigo nessa área. Entende? Então, assim, eu não estou entrando nisso só para ser mais um. Igual eu falei no início, eu não quero ser mais do mesmo. Então, eu quero entender a necessidade do cliente, entender como se fosse eu. Nossa, se eu estou precisando fazer esse serviço aqui, talvez o orçamento está baixo. O que eu consigo fazer para atender esse cliente? Às vezes, eu deixo talvez até de ganhar para poder atender o cliente. Então, cada caso é um caso. Eu vou sempre analisar, Guilherme, da melhor forma possível. E uma coisa que é interessante num dos meus valores lá é a palavra fiel. Se eu falar uma coisa para você, Guilherme, é aquilo ali. Vai até o fim. Vou até o fim, em tudo, em qualquer questão. Eu vou até o fim. Se precisar de mim, se precisar reclamar, qualquer coisa está ali. Então, cada caso realmente é um caso. Sempre analisando a necessidade, o problema. Eu sempre vou oferecer para o cliente aquilo que ele precisa. Porque muitas vezes você não sabe o que você precisa, não é verdade? Às vezes você olhando aqui para uma pintura aqui, você vai achar que é uma coisa e talvez é outra. Então, assim, eu sempre tento trazer para você, olha, o problema, essa situação tem esse problema. Você vai querer resolver ele ou não? Ah, não, eu não quero porque vai ficar muito, muito caro. Então, não. Então, a gente tem a segunda opção. A segunda opção é essa, mas ela não vai ficar como tinha que ser. Então, assim, é questão da palavra ser sincero mesmo. Então, eu trago muito isso para a minha vida.
ser honesto, porque eu acredito que é até princípio bíblico, gente, a palavra de Deus fala, seja o seu falar sim, sim, não, não. Então, eu não estou aqui para enganar ninguém, não estou aqui para enriquecer as custas de ninguém, eu estou aqui para oferecer o meu melhor, né, o meu trabalho da melhor forma possível, e a consequência disso é a questão dos clientes, né? Vamos falar sobre alguns patrocinadores aqui, daqui a pouco a gente volta. Mas tem um lugar que, para quem trabalha com o público, precisa relaxar, que é no Hotel Termas Bom Sucesso. É bom, não é? Bom demais, já fui lá. Lembrando que o Day Use é 140 para o sábado, domingo, feriado. Finais de semana, véspera de feriados e feriados. E durante a semana você paga só R$70. Tô falando para você. Pode abrir à vontade, a gente escuta o barulho aqui. Porque a patrocinadora é boa demais. A água cai a pó, nossa parceira. É a melhor que tem, fica à vontade. Lembrando, gente, que lá no Hotel Termas Bom Sucesso é um oásis do Cerrado. Um abraço especial para toda a equipe. Falar em oásis, eu tenho um oásis vertical. Ela talvez, não sei se você já viu, é a Kelly. Ela faz aquele jardim vertical na parede. Aquilo é chique, né? Rapaz, você já viu aquele jardim vertical? Já vi, já. Muito Chique, bonito. hein? E o verde ele desarma também. Você tem muita obra que tem verde? Com certeza, todas. Hoje em dia o paisagismo ele tá em todas as obras. Né? Aí tem que tomar cuidado com o paisagismo também, né? Com certeza. Vedação, vedar as florinhas para não sujar, Ah, não é? respingar. Claro, hein? Porque às vezes é pintar o teto, é? Vai pintar um teto, vai pintar um muro, às vezes respinga no paisagismo. Não Então, pode. não Grama pode. também não pode nada. E agora, falando aqui também dos nossos parceiros, agradecer o pessoal da Tabelionando do curso Jurídicos. Dia 22 tem imersão Uso Campeão, com a Joane, com a Nayana, com toda a equipe da Tabelionando. Um abraço. Leder Gomes, 992182527. O Leder faz casas para vender aí, trabalha muito, é corretor de imóveis. O pessoal que quiser comprar aquela casa que é entrada parceladinha, você vai fazer aí o melhor negócio da sua vida com o Leder. Um abraço a toda a equipe lá também do Leder Gomes. Não sei se você conhece o Leder. Já vi ele aqui, eu acho. Aí, viu? Tava olhando o podcast. Pé de Meia, moda íntima, um abraço especial, Fernandinha. E toda a equipe da Pé de Meia, você quer andar mais bonita ou mais bonito, com conforto, com cueca, meia, pijama, com tudo, é o pessoal da Pé de Meia. Parceira minha, J. Cruzeiro, conhece bem? Compro lá demais também. Você gosta? Gosto. Material de qualidade, atendimento bom, né? Que é uma das coisas que são diferencial hoje em dia, é o tal do atendimento, né? Gosto muito de lá. 72 horas de oferta, está funcionando, vai até neste sábado na J Cruzeiro, você compra tudo, material de acabamento, porcelanato, piso, tinta, né? Então, o que não pode faltar para comprar? É a massa corrida, a argamassa? Massa corrida, fita. Sempre usa muito? Ixi, demais na conta. Fita usa além da conta? Fita usa mais que a massa corrida. Abraço especial, pessoal da J Cruzeiro, loja em Rio Verde, em Jataí também, Mineiros, bombando o maior estoque do interior de Goiás. Um abraço especial a toda a equipe. A Premotec é a antiga Preforte Premoldados. O Felipe e toda a equipe estão trabalhando muito para que você tenha lá o melhor atendimento. A Manuela Camate é para você cuidar do cabelo. Eu fui lá na Manuela, fiz um smooth cinético, até meu cabelo ficou liso, moço. Ei, ó, tá até caindo os olhos. Um abraço, manda um beijo no seu coração. Quase que eu derrubo até a taça aqui. Manuela Camate, minha amiga, minha parceira, um beijo de Dandara. Café é bom? Você gosta de café? Meu Deus, fala isso pra mim não. Você gosta ou não? Nossa, eu amo café. Mas você tem que ficar ligado o tempo inteiro, tem que tomar muito café. 12, ninguém tá puro na obra. E café é bom mesmo, e tem que ser café abelha, o sabor do bom café, não sabor de café, sabor do bom café com qualidade. Cabocla Blue Tique, a minha prima Wênia, tá deixando as mulheres de Jataí todas lindas com a Cabocla Blue Tique. Um beijo pra Wênia e pra toda a equipe da Cabocla. Segue aí o Instagram da Wênia, Cabocla Blue Tique. Tem mais. Boca Churrascaria, bom ou não? Bom, já fui lá também. Gente, a Book tem duas coisas, você sabe, né? O quê? O rodízio, o almoço gostoso e a noite pizza. Com aquela massinha fininha, igual de São Paulo, uma delícia. Olha só. Igual da Itália. O Cláudio preparou a massa mais gostosa do Brasil. Um beijo pra Nívia, um abraço pro Cláudio e toda a equipe da Book Churrascaria. Tá aí, ó. Parceiraça nossa também, aqui no Sua Prosa Boa. O que mais, Adriano? Ah, doutora Bumbum, Michele Lemes. Ela, além de cuidar do bumbum, ela cuida também da estética facial. Um trabalho incrível que ela faz. Quero mandar um beijo para mim, doutora.Michele Lemes. Nas redes sociais você encontra ela. Acabou, secretário? Inova. Ah, agora o trem que você deve ver muito na obra é energia solar, né? Vejo. Vixe, vai pintar telhado, fazer impermeabilização. Tem muita energia solar em cima. E aí a impermeabilização você faz entre as placas, é isso? Entre as placas. Hoje em dia tem ferramentas também, né? Para aqueles equipamentos que se chama Arleys. Dá para fazer também. Veda toda a placa, né? Não sujar. E vem fazendo com a Arleys. Ela tem
um extensor, né, grandão, você consegue fazer, ela vira o bico, dá para você trabalhar com ele articulado, dá para fazer também. E o pessoal da Inovatos, o Lélio e a equipe dele, eles trabalham com isso. O pessoal que coloca energia solar economiza até 95% na conta de luz. É bom demais da conta. Um abraço especial para o Lélio e toda a equipe da Inovatos, Engenharia e Sustentabilidade, minha parceira, aqui no Só Prosa Boa. Obrigado demais pelo carinho. Acho que tá todo mundo aí agora, né, Adriano? Um abraço. Eu tenho que mandar um abraço para um amigo meu, Dr. Álvaro de Lima Júnior. Ninguém quer precisar do advogado, né? Mas, inclusive, as empresas precisam planejar. Então, meu amigo, Dr. Álvaro, é um amigo que eu tenho aqui. Quero mandar, na verdade, um abraço para ele. Dizer que estamos aqui na torcida e sucesso sempre. Manipula Fácil, farmácia de manipulação. Quem trabalha assim igual você, que é eu presa, né? Eu preso. Tem que cuidar da saúde lá. Eles têm todas as formas. Não precisa nem ficar gripado, viu? Inclusive, né? Semana passada tava no perrengue. É verdade. Nós tínhamos um podcast semana, mas seu olho ainda tá vermelho. Ainda tá meio ruim ainda. Agora vai dar certo. Vai sarar em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço aí a todo mundo da Manipula Fácil. Obrigado também. Me fala um pouco sobre... Você tinha falado das suas redes sociais, me fala também sobre o contato no telefone, tem aí? O contato no telefone é 64993366390. Fala diretamente comigo mesmo, responsável por tudo aí. E obra grande, obra pequena, como é que é? Tudo, Guilherme, tudo. Obra grande, obra pequena. Já tive a oportunidade de fazer obra do zero também, né? É mesmo? Já, inclusive foi uma das minhas primeiras obras, né? Eu fiz a parte de cima de sobrado por indicação da minha tia, né? Graças a Deus. Aí tem que fazer a parte de baixo agora, eu espero que eles me chamem. Falou que ia me chamar de novo, né? Pode chamar, né, tia? Tem que chamar. Não, tia, tá assistindo aqui, tia, não enfesa, não. Então, assim, já tive a oportunidade de fazer obra grande também. E obra pequena também, Guilherme, é aquela coisa. Como eu disse, né? O meu foco é todo mundo, é tentar atender todo mundo, né? Que eu consegui atender. E é até interessante que eu trabalho sozinho, né? Não sei se você sabe. Trabalho sozinho, trabalho com agenda. Só que aí quando tem essa demanda e o cliente aceita trabalhar com a equipe, porque tem cliente que não aceita, né? Quer que seja a minha mão de obra, o meu acabamento, tem cliente que não aceita. Quando tem essa questão, eu tenho uns meninos de confiança aí que me ajudam demais. Então a agenda é bem cheia. A agenda, graças a Deus. Apesar do início do ano não ter sido tão bom assim, né? Mas agora, graças a Deus, a agenda tá cheia. Esse mês agora, e no início do mês que vem também, já estamos com a agenda aí. Graças a Deus. Você é feliz nessa profissão? Demais da conta, Guilherme. Por incrível que pareça, eu sou feliz nessa profissão. É igual... eu estava conversando com uns amigos meus, né? Falei assim, cara, eu entrei justamente por isso mesmo, porque eu gosto de trabalhar com isso. E eu vejo que a profissão ela é tão desvalorizada que eu acho que não merecia tanta desvalorização. Então, assim, O que é uma profissão ser desvalorizada, na sua opinião? Na minha opinião, é não ter o devido valor, né? Ou seja, não ser dado o devido valor. O pessoal não quer pagar, é isso? O pessoal não quer pagar. Então, é o famoso jogar tinta na parede. É só passar uma mão nessa parede aqui. E aí o cliente, muitas vezes, ele não vai ver o quê? Ele não vai ver o transporte, ele não vai ver o processo de secagem da tinta, ele não vai ver a vedação, ele vai ver o quê? Não, é só passar uma tinta na parede. Mas o que é interessante? Mas não é só passar uma tinta na parede nunca, né? Isso, nunca é. O que é interessante? Se for só passar uma tinta na parede, mesmo assim, eu sujar o seu porcelanato, talvez a tinta não ficar muito boa, não tampar o buraco, isso é tão engraçado. Que já atendi cliente que ele fala assim, não, eu só quero que você pinte essa parede aqui. E aí eu pintei a parede pro cliente, ele falou assim, não, mas eu combinei com você de você pintar essa parede e essa parede não tá lisinha. Aí eu falei assim, então não é isso que você não queria que eu só pintasse, você queria que eu emaciasse a sua parede também. E aí deu até briga, né? Por quê? Porque às vezes o cliente ele acha que falar que é pintar é só chegar e pintar. E o processo? Então, muitas vezes o processo ele é esquecido nessa nossa área. E aí é onde entra muita questão da valorização. Nas minhas redes sociais também, eu tento falar... Eu tô com o telefone na mão aqui, que eu tô fuçando nas suas redes sociais não, e vendo o seu material nas mesmo. Nas minhas redes sociais, às vezes eu tento fazer uma conscientização, sabe? Para o cliente entender que não é só jogar tinta na parede. E é tão interessante isso aí, Guilherme, porque eu estava pesquisando, igual eu falei para você, eu gosto tanto dessa profissão que eu sou curioso, né? Aí eu vou te dar um exemplo. Eu fui pesquisar
por que essa desvalorização ela acontece? Quando que começou? Quando que começou? Não, é só pintar, não. Tipo assim, não tem uma data específica. Mas olha para você ver, tanto que é interessante. Antes da Revolução Industrial, o pintor, ele era o cara. Você acredita nisso? Ele era, porque o pintor, ele era, por exemplo, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, a gente vê tudo aquilo, aquelas esculturas, aquelas artes, né? Tanto é que o efeito decorativo, ele vem muito inspirado nisso. Tem o tal do efeito travestino, eu não sei se você já viu, subindo aqui a advocacia, em cima daquela pizzaria ali, que eu esqueci o nome, tem uma advocacia bonita aqui em cima, aqui, ó. Na Marechal aqui, ó, aqui, subindo aqui, aquele grandão que parece a van? Isso. Ali no Jesuíno. Tanto é que o rapaz que fez lá, o profissional, o cara admirável também, fez o serviço lá, aquele efeito travestino, ele faz essa referência àqueles pilares, né, da Roma, aquele trem chique lá. Só que o que é interessante? Que antes da Revolução Industrial, o pintor ele era o cara, porque ele não só pintava, ele também fazia o material para pintar. Caraca. Então, o exemplo, eu quero fazer um efeito aqui. Além dele fazer o efeito, ter as técnicas para fazer o efeito, ele também tinha que fazer o produto para poder fazer o efeito lá. E aí, quando vem a Revolução Industrial, o que acontece? A indústria ela pega aquela dificuldade de fazer o produto e fica responsável por aquilo. Agora, ele entrega o produto pronto para o pintor ir lá pintar. Aí que entra muitas vezes essa questão de, nossa, qualquer um faz. Só que o que eu vejo muito nessa questão da desvalorização, nem é só culpa do cliente, é culpa do profissional também. Por quê? Tem muito profissional que não sabe qual é a diferença de uma tinta para outra. Tem muito profissional que não sabe por que uma massa é aplicada num lugar e no outro lugar não pode aplicar. Então, assim, esse conhecimento técnico do profissional, ele foi deixado de lado. Então, junta isso... Por isso que você estuda? Por isso que eu estudo. Junta isso e junta também o profissional que muitas vezes... Então é meia culpa, 50-50. 50-50, eu vejo que é 50-50. Então, assim, junta esses dois fatores, a gente começa a perceber essa desvalorização. Então, assim, e a galera também não se ajuda, né, Guilherme? Vamos combinar, né? A galera não se ajuda, velho. Tem que se unir, né? Não se ajuda. É um queimando o outro, um falando mal do outro, um querendo passar por cima do outro. Se o fulano chega aqui, olha essa pintura, fala assim, quem que fez? Não, e aí já começa. Então, assim, eu entrei... Se você valorizar você não precisa falar do outro. Não né? precisa falar do outro, aí, justamente. E também eu vejo essa questão, você vê tanto que eu não sou ferido com isso, que eu acabei de falar para você aqui em Jataí, eu tenho muitos pintores de referência aqui que, como se diz, a gente tem um norte, né? Um foco com alfa, assim, esse cara aqui é referência para mim. Então, assim, eu gosto tanto dessa área que eu entrei como empresa justamente para tentar fazer essa valorização. Então, assim, eu tenho um sonho em tornar mesmo essa empresa uma empresa, né? Ter pessoas ali para me ajudarem a estar levando essa transformação aí para os clientes da melhor forma possível, atendendo dentro dos critérios, sempre organizado, sempre fazendo as coisas bem feitas. Então, assim, é isso que a gente está tentando fazer sempre. Então, eu amo muito essa profissão. E entrar como empresa, trabalhar como empresa, estudar, ser dedicado, buscar e fazer essas coisas, tudo isso tem a ver com esse amor à empresa. Inclusive, estou cursando administração também. Legal, hein? Que você vai ter noção de tudo. De tudo. Tá puxado, né? Puxado. Corto 4 horas da manhã. Vai dormir, sabe lá que hora? 2 horas, estudo 2 horas, começo a trabalhar às 7h30, chego em casa, 2 crianças, minha esposa. Precisa de atenção também? Sou cristão, tenho que fazer meu devocional, ler minha Bíblia, chego em casa, então assim, é muita coisa, mas eu acredito que tudo isso vale a pena, né? Vale a pena. Isso serve até para quem tá perdido, né? Serve até para quem está perdido, com certeza. Inclusive... Porque tem muita gente que não quer nada com nada. Justamente. Inclusive, foi o que eu falei para você, eu entrei com essa questão de propósito, missão, visão e valores, porque eu acredito que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Então, eu entro na casa de um cliente hoje e eu sei que talvez ele está precisando de uma palavra, talvez ele está precisando ouvir uma palavra, ou talvez receber uma oração. Olha que dádiva e que privilégio que Deus me deu, né? De eu conseguir talvez entrar dentro da casa de um cliente que talvez ele nunca me viu e ainda assim ter a confiança dele para poder trabalhar na casa dele. Então, assim, a minha visão de pintura, Guilherme, eu vejo que ela é muito diferente. Não conheço a visão de todos, né, profissionais, mas a minha ela é bem diferente porque eu acredito que foi Deus que me deu essa oportunidade, sabe? Então a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Aqui na medida que Deus ele vai nos dando estruturas, a gente está sempre fazendo o melhor.
para o nosso cliente. E, gente, eu estava falando assim porque muita gente não se encontra, é difícil de achar profissão, então de desenhar tudo isso e você conseguiu galgar espaços e tá bem e tá feliz. Justamente. É porque hoje em dia, Guilherme, hoje em dia você vê que as pessoas elas parecem que elas estão atirando para tudo quanto é lado, não é verdade? A gente está vivendo... Você deu um tiro certo, o canhão é esse. Muita gente que entra na profissão só por entrar. Não, tô precisando, eu vou fazer isso aqui. Que talvez acha que é mais fácil. E aí já pega até um gancho da questão da desvalorização, né? Quantas pessoas talvez estão nessa área só para fazer uma renda, né? Sem se preocupar com o resultado final, sem se preocupar com a pós-obra, né? O que o cliente achou, conversar com o cliente. Eu vejo que hoje em dia tem muito difícil a comunicação, até a comunicação com o cliente às vezes é difícil. Tem pessoas que não sabem se comunicar com o cliente. Tem pessoas que o cliente talvez fala alguma coisa para a pessoa, ela já está achando ruim, já não quer responder. Tem muita gente que começa o serviço e nem consegue terminar o serviço por falta de experiência, talvez de passar um orçamento. Então é justamente essa questão de estar atirando para todo lado, né? Então assim, agora eu não. Eu sei, eu entrei, tenho essa convicção e só vou sair se for da vontade de Deus. Deus falar assim, não, meu filho, já deu, né? Aí a gente abre mão. Então, considerando tudo isso, eu quero aproveitar para agradecer a sua participação com a gente, te desejar muito sucesso, que Deus continue abençoando você, a sua família, os seus negócios, o seu empreendimento, a sua ideia, né? Porque eu vejo aqui um cara que tem muita vontade de vencer e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém, eu creio. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Guilherme. Sucesso sempre. Precisando, tamo aí. Então, beleza. Valeu. E segue o Instagram do homem, ó. Segue o Instagram lá. Toque. _ Toque Final Pinturas. Toque Final Pinturas. A casa vai ficar topíssima. Beijo no seu coração, um grande abraço. Até sexta-feira que tem mais só prosa boa na sexta.